Mónica, Filipa, bem-vindas ao podcast Educa-te. Este é um espaço onde nós normalmente falamos sobre educação, desafios na educação, futuro da educação, e agradecemos sempre, naturalmente, à Fundação Santander por nos dar esta casa tão bonita que nos, de certa maneira, cria o substrato para podermos falar sobre um tema que é tão importante e que acho que a vocês as duas vai ser giro cruzarmos de que maneira é que eles efetivamente são caminhos que se cruzam, passo a redundância, porque, Filipe, tu acabas de escrever um livro que lançaste, Síndrome da Impostora, e, Mónica, tu fizeste um shift gigantesco de carreira de uma área super convencional, entre aspas, marketing, para uma área de comédia, e eu imagino que síndrome de impostora seja talvez uma coisa que tu já tenhas experienciado um bocadinho. Mas, calhar, antes de irmos aí, fazendo já aqui só um preâmbulo, eu gostava de começar com uma pergunta que é uma boa pergunta, parece-me, para kick things off, não é? Que é, ambas andaram na escola, como é que foi, Mónica? Olha, é assim, para dar um contexto, eu sou de Mãe Martins, ou seja, eu sou dos subúrbios, e há várias histórias ao longo, não sei se posso já começar por essa, mas acho que foi uma experiência positiva, mas há várias coisas que me foram marcando. Por exemplo, no quarto ano, uma professora dizer que tenho que estudar, senão acabam como varredores de rua, e os meus pais eram varredores de rua, portanto isso fez-me logo ficar ali, e será que isto tem algum problema? Que é algo que também podemos explorar, ou até mesmo perguntar a questão de porque é que nas fichas da escola tenho que perguntar a profissão dos pais, porque eu ficava sempre com vergonha. Parece que se o meu pai não for advogado ou não tiver uma profissão de maior sapiência, parece que a criança pode ficar um bocadinho atrás, e isso marcou-me. Como marcou, por exemplo, no nono ano, a minha professora de inglês dizer: a Mónica tem tão boas ideias, mas o seu inglês, ou seja, eu sempre tive à vontade, mas parecendo que não, há pequenas coisas que os professores vão dizendo que nos marcam. No geral, acho que foi bastante positivo, porque tive a possibilidade de crescer com pessoas de estratos sociais totalmente diferentes, e acho que isso também me ajuda, enquanto comediante, a poder vestir e a satirizar vários tipos de personalidade. Portanto, overall, acho que foi positivo, mas houve ali pequenas coisas que de facto me marcaram e me moldam muito à pessoa que eu sou nos dias de hoje. Filipe, para ti, como é que foi a escola? Sim, no geral também foi uma experiência positiva, mas claramente foram as sementes do perfeccionismo foram na escola primária, claramente, ou seja, esta ideia de eu descobri que gostava de estudar e que tinha bons resultados, e isso ser estimulado a um ponto sem limites, lá está, pela escola, no sentido de, olha, tiveste bons resultados, e rapidamente ser ótimo, vamos ver se mantens, vamos ver se no próximo teste mantens. Isso foram aqui sementes que depois não te dão muito espaço para tu errares, e que aqui depois tornou-se aqui confuso para mim perceber quem é que eu sou enquanto Filipa e quem é que eu sou enquanto boa aluna, e se eu não for boa aluna continuam a gostar de mim e continuo a ter lugar, como é que a minha identidade muda. Mas no geral também tive claramente boas experiências, mas isto marca-me, e depois o facto de eu sou da Madeira, do Funchal, portanto o facto de aos 18 anos ter vindo para Lisboa para uma faculdade só essencialmente de mulheres, se houvesse um gráfico de autoestima era assim a descer a pico, porque uma experiência é um bocadinho os subúrbios de Lisboa, no sentido em que eu cheguei em 2002, havia um monte de marcas de roupa que não estavam presentes na Madeira. Isto quase que parece inacreditável, mas em termos culturais, imensas diferenças, e esta coisa de, és de onde? Ok. Portanto, será que eu me encaixo aqui? Será que eu faço parte daqui? E isso obviamente depois também se cruza com a experiência de escola, mas pronto, são as sementes. É muito engraçado. Eu tenho muita curiosidade em compreender humoristas. Porque, e é tão fixe estarmos aqui com uma humorista e uma psicóloga. Porque eu acho que uma das coisas que a mim mais me entusiasma quando converso com alguém é compreender como é que a pessoa pensa. E, sobretudo, o que é que está por trás desses pensamentos. E eu acho que os humoristas alavancam muito as suas piadas nos seus traumas, nas suas experiências, nas coisas que os inquietam. E por isso há um processo quase potencialmente contemplativo de tentar compreender o que é que vai na cabeça de um humorista.
E se calhar faço agora uma pergunta um bocadinho delicada para ti, Mónica, que é, eu cresci em Lisboa, cresci em Leiria, nasci em Lisboa, a casa onde eu nasci, entre aspas, era em Oeiras, recentemente vivi no Estoril. Tu falas muito da linha de Sintra como um sítio que apoias muito, não é, a tua narrativa, e acabaste de dar aqui um exemplo. Será que é por sentes mal não teres nascido na verdadeira linha? Da linha de Cascais. Claro, essa é que é a verdadeira linha. Talvez, porque acabei por me casar com um Beto, portanto, que eu acho sempre que é muito engraçado. A questão de ter um guardanapo no colo, não é? Coisas que não eu se comecei... mete em Sintra. Não é um guardanapo, um guardanapo, e quando acaba é um papel higiênico. mas são coisas engraçadas. E o meu marido é de Campolide e a família é claramente beta, porque sempre falam dos amigos ao almoço, tem pai 4 apelidos, e eu acho muito engraçado fazer aqui esta diferença, porque claramente nós temos experiências diferentes, e o humor, eu acho que é a questão de conseguires ver a tragédia com alguma distância, e acho que isso também, em termos de psicologia, também é uma boa forma de ultrapassar alguns traumas. E eu acho que mesmo no meu primeiro solo eu acabei por falar desta experiência da profissão dos meus pais, satirizar um pouco isso, satirizar também a cegueira do meu pai. Quer dizer, um comediante ter um pai cego é uma porta aberta para imensas piadas, quer dizer, porque uma coisa é eu falar daquele cego, agora se o meu pai é cego, eu tenho luz verde para, enfim, poder dizer o que eu quiser, e eu acho que o humor tem isso de bom, acaba por ser terapêutico, e lá está, casar com Beto também para mim é incrível, porque há coisas novas todos os dias. Eu fico, olha, eu em pequena ia sempre para a terra, nunca ia ao Algarve, os meus amigos voltavam e diziam, tu certamente que ias ao Algarve, tens cara disso. Mas ia para uma terra chamada Val de Boi. Pois, não sei se isso joga no depois favor ou não. E o meu dizia, mas eu ia para o Algarve, mas eu não tinha uma casa no Algarve, ia para a dos meus tios. Era exatamente o meu caso. Está triste porque não tem casa no Algarve. Enfim, são problemas de... E depois eu percebi, dos Betos há vários níveis de Beto, não é? Mas são tristezas diferentes e válidas, mas acho sempre engraçado estas comparações. Eu debato-me sempre com uma colega da Educate, a Adriana, que é do Porto, mas eu acho que ela também é beta do Porto, porque andou numa escola que tem o nome de um santo. E por isso, se tem o nome de um santo, a escola onde ela andou, a partir da beta. Se tem farda, é. Exatamente, se tem farda, é. Mas é muito engraçado, nós nunca nos colocamos na pele do lobo, não é? Tipo, quando nos vemos de fora, não é? Tu estás agora a falar dos betos, então, eu quase que encaixo no teu estereótipo de beto, mas para mim eu não sou, não é? Mas essa dualidade de nós e o mundo é um lugar muito, muito estranho e que eu acho que começa muito cedo, não é? Não sei, Filipa, tu também disseste, não é? Vieste da Madeira, de certa maneira eras uma outsider quando cá chegaste, já trabalhas há muitos anos como psicóloga e trabalhaste muito com crianças, adolescentes, pais, adultos. A tua experiência leva-te a contactar com diferentes pessoas em diferentes fases de vida. Em que momento é que tu sentes que estes temas, não é, das nuances sociais, começam a ser um eixo para as pessoas, as crianças? Ou seja, em que idade é que isto aparece, de que maneira é que isto surge e de que maneira é que isto efetivamente impacta depois a nossa vida? Sim, estas questões que aparecem são um espelho dos adultos, não é? Portanto, naturalmente que podem aparecer menos cedo ou mais tarde, em função também do ecossistema, mas no fundo esta questão das diferenças, nós podemos ter crianças e temos, e eu também sou mãe e portanto vejo isso também, até pelos meus próprios filhos, que não deixo de às vezes me surpreender o quão cedo as coisas estão a surgir, nomeadamente, por exemplo, num jardim de infância, vamos imaginar, em que temos uma criança que está a ser levada por um pai e por outro pai, e temos ao lado um pai e uma mãe, e que rapidamente esta conversa surge de, olha, na creche não vão falar sobre isto de 2 pais e 2 mães, pois não? Não é? Porque o António tem 2 pais que vão começar com essas tretas que eu não quero cá em casa. E de repente o António vai começar a perceber, mas que tretas, mas qual é que é o tema? Eu pensei que era natural que pudessem existir 2 pais, uma mãe e um pai, 2 mães. Se calhar não é. Esta questão das profissões claramente se nota ainda em 2025. Então, mas o que é que o teu pai faz? As marcas dos carros. Portanto, muitas vezes as fardas, curiosamente, são até uma certa democratização, porque as crianças estão todas vestidas de iguais e quanto muito podem ter ténis diferentes, de marcas diferentes, mas esta ideia do que é que tu fazes ao fim de semana, lá está, eu fui de jato privado a Paris.
Sério, eu estive aqui no quintal. Portanto, tudo isto, agora, as crianças são realmente um espelho da sociedade, e quando nós perguntamos normalmente a uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, olha, se tu pudesses mudar alguma coisa em ti, o que é que tu mudavas? E a criança rapidamente, pré-adolescente, diz imensas coisas que gostava de mudar em si. O tamanho do nariz, gostava de escrever de uma letra diferente, ter uma letra mais bem feita, gostava de cantar melhor, saltar mais alto. Quando nós vamos a crianças dos 4, 5, 6 anos e dizemos, olha, se tu pudesses mudar alguma coisa em ti, o que é que tu mudavas? Elas dizem ou nada, ou então vão para o mundo da fantasia, de eu gostava de ter asas de unicórnios, ou um corninho de unicórnio, de ter olhos cor de laranja. Portanto, nós percebemos claramente na escola primária a nossa autoestima e a forma como nos vemos começa a ser danificada por esta pressão dos resultados, por este ecossistema das famílias e da comunidade educativa que nos começa a fazer o quê? A comparar. E até esta questão dos estereótipos, não é? De eu sou beta ou não sou beta, eu sou dread, eu sou... Qual é que é a caixa onde eu me enquadro? E claro que isto são referências sociais que nós todos temos, mas até essas referências não deixam de ser limitativas muitas vezes e se calhar podemos dizer, olha, tu tens assim uma vértebra de Beto, não é? Pronto, mas não és inteiramente. E se calhar a verdade é essa, que nós não somos inteiramente, se calhar, nada. E acho que essa concepção de flexibilidade é importante trazermos. Eu mudei-me recentemente para a margem sul. E por isso já estou mais ao teu nível. Mas a própria piada repara... Não, eu estou agora na margem sul, mas o meu marido diz que ele agora anda sempre muito de fato de treino e ele às vezes diz, olha, tu hoje pareces muito mais beta do que eu estou aqui todo de pé de chinelo, e eu, pois é verdade, eu estou um bocadinho mais beta. Estou a fazer terapia. É verdade. Mas há imediatamente esse estereótipo que surge, não é, da margem sul. Pelo menos quem vive na zona de Lisboa conhece esse estereótipo, não é? Que é a margem sul acaba por ser tipo o primo da França, entre aspas, não é? Da Beta Lisboa. E há dias estava a questionar-me, não é? Sobretudo tendo saído do Estoril o ano passado, socialmente, não é? E urbanamente as dinâmicas são completamente distintas. E estava a pensar de que forma é que nós efetivamente somos influenciados pelo nosso ambiente. De que maneira é que o contexto, não é, no teu caso, Sintra, fez ou desfez quem tu és, ou faz ou desfaz quem tu és. Estava a pensar nisto pensando como é que é criar um filho na margem sul, com tudo o que isso representa, e criar um filho no Estoril, com tudo o que isso representa. E não estou a querer dizer que há um que é melhor que o outro, mas estava apenas a pensar, efetivamente, quanto é que isso influencia depois no nosso desenvolvimento. Tu sentes, olhando para trás, que há efetivamente coisas que tu colas ao teu contexto e consegues distingui-las daquelas que são tuas, inatas, ou tudo se mistura? Eu acho que acaba por se misturar um pouco. E a verdade é que é interessante eu ir também partilhando com o Alexandre, porque ele esteve sempre em colégios privados. Mas muitos colegas meus de escola são hoje artistas, ou por exemplo o Danilo, que joga na seleção portuguesa e que agora está na Arábia Saudita, ele foi meu colega de turma. O Bispo, que também é um rapper, também é meu amigo, também é de Mãe Martins, somos da mesma escola, os Grog Nation. O Papillon também é um rapper dos Grog Nation incrível. Vem tudo ali da colheita da secundária de Mãe Martins e de Mãe Martins. E eu lembro-me, eu dou sempre este exemplo do Harold, que é um dos rappers dos Grog Nation, que é professora de português. Ele era um dos piores a português e hoje em dia é um rapper incrível e escreve grandes poesias em português. Portanto, até que ponto é que também, e já estou se calhar a trazer outro tema para cima da mesa, como a escola nos molda e temos que caber nestes padrões, mas a verdade é que ele até era muito bom na escrita e fez uma carreira disso. E eu acho que, e o que eu noto de todos os que viemos dessa colheita, é que somos bastante resilientes, sonhadores, e acabamos por... E tenho imensos colegas que, sei lá, são médicos, enfermeiros, e são meus colegas de Mãe Martins, não é por aí. Mas acho que temos um quê de resiliência, de sonho, de tentar sair desta condição. Não sei se me faço entender, mas acho que... Não que os amigos do Alexandre e o Alexandre não tenham, mas parece que é diferente. Temos outra garra, não sei, parece que queres atingir algo que não parece ser possível. E que nos leva para outra questão, que é
Então, será que, por exemplo, cresceres com a educação mais pobre, entre aspas, ou seja, menos dedicada, menos presente, se calhar mais injusta, numa escola, por exemplo, será que isso te faz um desfavor ou te faz um favor? Onde é que se desenha a linha? Não é? Porque, como estás a Sim. dizer, epá, aquela professora de português, se calhar era uma idiota para o... É assim, eu adorava essa professora de português, até nos punha a ouvir Sam da Kid, mas a verdade é que perante o ensino, tivesse ele numa pública ou privada, pronto, ele tem que fazer os verbos e tudo mais. Nós somos postos numa caixa e não temos espaço, se calhar, para desenvolver, como era péssima em inglês, e acabei por fazer uma carreira internacional no marketing, a trabalhar para Ironman Europa e América. Portanto, se calhar o meu método de ensino, eu não sou tão boa a decorar como tu és, eu sou muito mais, por exemplo, o meu solo de comédia não está escrito. Tem os temas, eu de cabeça sei e desenvolvo como me sai na altura. Eu acho que o método de ensino deveria não ser tão cinzento, porque eu tenho colegas meus que tinham ótimas notas, mas no mercado de trabalho não se safam, porque não têm problem solver. Eu digo sempre que eu sou uma boa problem solver. Não sei, falta-lhes ali aquele que de... E acho que o ensino devia se adaptar um bocadinho mais e deixar as crianças explorar aquela coisinha que eles têm cá dentro. E acho que isso não tem a ver com subúrbios ou escolas privadas. Acho eu, porque também nunca tive uma escola privada, portanto não sei. Sim, eu sei lá, mesmo a origem da Educate, do podcast, da empresa, dos projetos, de tudo o que nós fazemos, vem de um lugar onde eu senti que a minha educação não me serviu. E eu sou produto de uma educação de 9 anos num colégio privado inglês, por isso colocas supostamente isso num patamar de qualidade espetacular e não é minimamente relacionável. Tens autênticos marginais que vieram daquela escola e outros se calhar menos brilhantes, e por isso acho que as escolas são sempre apenas aquilo que são e servem as pessoas de maneira diferente. Mas ainda há pouco, antes de começarmos, estávamos a perguntar à Filipa, não é, se tu querias fazer um doutoramento, se não querias fazer um doutoramento, e tu estavas a dizer, epá, só para a via académica não me faz sentido, tem que ser aplicável. E eu acho que esse é um tema que talvez seja importante também tocar, que é de que maneira é que nós, hoje, vou mais longe com um exemplo. Há dias estava a ouvir um podcast de uma tipa que é Nutritional Psychiatrist. Eu não sei como é que isto diz em português, psiquiatra... Sim, nutricional. É uma especialidade que agora existe. Mas é psiquiatra. Sim. Não é? E ela estava a dizer, epá, eu fartei-me de estar em clínica a tentar ajudar pessoas e passado 20 anos olho para trás, faço uma reflexão e percebo, pá, eu não ajudei assim tanta gente. Tipo, eu não consegui provocar mudanças significativas. E de repente encontro aqui a psiquiatria nutricional e vejo resultados quase imediatos naquela que é a consequência das minhas ações. De que forma é que nós, na psicologia, sobretudo das crianças, mas também dos adultos, porque se estivermos a pensar nos professores ou nos pais como educadores, de que forma é que nós hoje podemos olhar para o tema da saúde mental ou para o tema da psicologia para que ela possa ser consequente? E vou só fechar perguntando, porque na psicologia é um assunto muito sério, mas de repente vemos que fazer humor também é terapêutico e que é tudo menos sério. Sim, o humor é uma ferramenta e nós utilizamos isso dentro do espaço da psicoterapia e aliás, é muito protetor, nós precisamos de nos levar menos a sério e isso ajuda-nos muito a não ter esta pressão e esta rigidez, e este sentido de humor ajuda-nos a flexibilizar a perspectiva das coisas. Portanto, lá está, eu posso ter um pai cego e fazer disto o fim da minha vida, como posso fazer disto uma oportunidade para, salvo a redundância, lá está, olhar para as coisas de uma outra maneira e ganhar uma perspectiva diferente. Portanto, há sempre vários caminhos perante a mesma realidade. As escolas e aquilo que a psicologia aplicada às escolas deveria estar a conseguir fazer mais, independentemente de ser ilhas, Portugal continental, subúrbios, escola pública, escola privada, é este dotar das competências mais sociais e emocionais, porque é esta capacidade de resolver problemas, é esta resiliência, esta capacidade de sonhar, é a empatia de olharmos para o outro como pessoa que é, independentemente de ser um colega da minha idade, independentemente de ser um professor mais velho, de ser o pai ou uma mãe de outro colega. Isso é que é preocupante e é este espaço que está a existir, este hiato entre toda a nossa teoria e a aplicação prática, que a mim pessoalmente me leva a alguns dias de desespero, outros dias de luta e de bora lá, dar mais um contributo, porque às vezes fico nesta pergunta, confesso-te, de o que é que falta
ainda acontecer, para de uma vez por todas nós aplicarmos aquilo que nós já sabemos. Cada vez que vem um governo novo dizer vamos levantar necessidades para fazer um plano de intervenção, pronto. Mas quais necessidades? Já está tudo levantado. A academia já informou tudo. O que é bem feito e não é bem feito. Nós já não precisamos de mais informação, de mais contemplação, de mais levantamento de necessidades. O que nós precisamos realmente são de recursos e da coragem de aplicar esses recursos de uma maneira diferente. Porque implica coragem mudar, implica esta coragem de termos feito até aqui desta maneira, surtiu estes efeitos, mas a partir daqui vamos começar a experimentar, fazer de uma maneira diferente, sem promessas de que é a fórmula mágica e universal, porque essa não existe, mas vamos começar pelo menos a errar de maneira diferente. Portanto, não vamos repetir exatamente os mesmos erros. E nós temos atualmente índices de doença psicológica nos mais novos que são altamente preocupantes, a medicação psiquiátrica que entrou nas camadas mais jovens, ainda sem sabermos muito bem o que é que isto vai constituir, e ninguém aqui vai diabolizar a medicação, mas vamos todos provavelmente concordar que existem mais alternativas e alternativas complementares à medicação. Portanto, custa muito ter uma criança de 8 anos sinalizada como sendo um pequeno delinquente e que vai ser medicado para o seu transtorno de oposição, mas que de repente estes pais não existem, portanto não há um acompanhamento a estes pais, não há um acompanhamento sistémico a esta família, não há um acompanhamento psicológico a este miúdo, nem muito mais há sequer uma consultadoria a esta professora que tem 20 e tal miúdos na sala. Portanto, o que é que este miúdo vai crescer a achar? Eu não me encaixo. E se eu não me encaixo, então eu não me vinculo aos outros. Se eu não me vinculo aos outros, o que é que eu tenho a perder? Portanto, nós começamos a construir problemas e esta medicação não vai fazer parte propriamente da solução, é só um penso rápido, remediativo. Portanto, é isto que muitas vezes me inquieta e que eu procuro direcionar essa inquietação depois num sentido produtivo, que é, ok, pronto, vamos novamente, estamos aqui, estamos a falar, pronto, pode haver uma pessoa que ouça, que leve uma ideia, que tenha uma ação, são contributos, são sementes, mas realmente eu não sei o que é que falta mais para nós aplicarmos mais a nossa ciência psicológica e tudo o que sabemos de desenvolvimento infantil, de desenvolvimento humano, de cérebro humano, às nossas escolas, às nossas políticas organizacionais, governamentais, não sei o que é que falta. Tem Clério. Gostavas? Bora. Hoje estava a vir para cá e estava a ouvir o extremamente desagradável e estava a ouvir a história da Cristina Ferreira potencialmente se tornar Presidente da República. E estava-me a rir com aquela situação toda, fazendo perguntas a mim próprio. Mas agora que falas nisso, tu vês no humor e na comédia um potencial palco para eventualmente fazer disso outra coisa? Outra coisa assim como... Não sei o que é. Ou seja, da mesma maneira que tu, sei lá, acho que é giro no teu caso, tu entraste no marketing digital, Sim. tropeçaste nele. Sim. E não conhecendo, assumo e faço ao mesmo Sim. tempo a pergunta de que o marketing digital deu-te provavelmente os recursos e ferramentas para tu de repente conseguires ser uma criadora de conteúdos, uma comediante no digital, se calhar muito mais competente do que outros que só tenham piada, mas não tenham a competência para depois criar eu a acho que exposição. depois uma coisa influencia a outra. Eu já estava nas redes sociais antes trabalhava em assessoria de imprensa e depois pediram-me para ajudar o departamento digital. Eu disse, que horror, eles passam o tempo nas redes sociais, ainda era uma coisa que eu não percebia muito bem. Isto em que ano? Já foi talvez há 8 ou 9 anos atrás. Ainda era o Facebook, não havia cá stories e bom. Mas sem dúvida que o humor depois dá para muito outras coisas. Às vezes tem que escrever guiões para marcas, ou a questão das redes sociais, há muitas marcas que gostam de ter aquela piadinha e tudo mais, portanto a skill de copywriting e humor acaba por ir também para esse lado, ou até gestão de conflito com vizinhos, com reuniões do prédio, não é? Tento sempre às vezes mandar uma piadinha para as coisas serem mais smooth, por isso eu acho que o humor é sempre bom aplicar até nas coisas mais corriqueiras do dia-a-dia. Mas então nunca, ou seja, tu estás nesta nova carreira, porque largaste para todos os efeitos a tua profissão de marketeer digital, ou o que lhe quiseres chamar, e agora és comediante full-time. A tempo inteiro. Onde é que tu vês o futuro? O teu futuro? Isso é interessante, porque até dezembro eu não estava a conseguir dormir, porque eu estava num processo de recrutamento.
Mesmo. Ou uma Não, mas tenho mindfulness. psicólogo, mas eu vou ao psicólogo, graças a Tu vês, Deus. a Mónica Portanto, mais vou lá sabedora de pentear saúde os mental. pensamentos. Sim. Exatamente. Já há muito Escovar- tempo e é sempre escovar as bom. emoções. Sim, sim. Ela que às vezes quer se ver livre de mim. Eu, dá mais uma. E eu em dezembro não conseguia dormir, porquê? Porque eu tenho esta questão de. Eu acho que eu sou muitas pessoas e gostava de viver muitas vidas. E então eu estava num processo de recrutamento para trabalhar, já estava na fase final para ir trabalhar para a Red Bull na Áustria, né, a equipa da Europa. E era algo que eu adorava porque tinha a ver com dança, eu gosto também muito de dançar, era a equipa da Red Bull Dance. E pronto, eu já estava a mandar e-mails, depois eu contei que gostava de mandar para lá a mobília, a minha filha tinha 5 meses, eu assim, meu Deus, deixa cá tentar ver se há aqui lá pressários. Mas ao mesmo tempo havia esta oportunidade de fazer o meu solo de comédia. E às tantas eu tive mesmo que decidir e pensei, lá está, porque comédia, que futuro é que tem a comédia? Eu vou estar a deixar ir a minha carreira no marketing para ser comediante, quer dizer, ou as influenciadoras, qual é o futuro do influenciador? Eu quando for velha vou fazer aqui um anúncio à Tena Pans, vou fazer o quê? Vamos fazer todos ao Mini-som, quer dizer, às tantas somos muitos para o Mini-som. E que futuro é esse? Mas decidi apostar realmente na comédia, pensei, olha, um ano não faz mal, vou-me focar, porque eu sei que quando foco as coisas acontecem e tem corrido bastante bem. E a par disso, lancei também uma marca de loiça, adquiri uma marca de loiça, ou seja, por aqui também um bocadinho a questão do marketing digital, fiz o site todo, estou muito orgulhosa, e pensei, ok, se tiver também aqui uma marca, porque é algo que realmente eu gostava, que uma história muito pequenina para não me alongar, eu quando era pequena, só nos subúrbios, só alguém nos subúrbios é que fazia isto, a minha irmã encontrou-me a vender os tarecos de casa, as loiças, à porta de um centro comercial em Mãe Martins. E lembro-me de dizer às pessoas, compre. E ela assim, brinca. Eu, não, é para comprar. E então eu decidi ouvir a minha criança interior e pensei assim, o que é que tu fazias quando eras mais nova? E eu pensei, eu gostava de ter um negócio, eu tinha um bar em casa e chulava a minha mãe a dizer, queres um seminho de laranja? É não sei quantos escudos. Levava os tarecos para vender na rua, as coisas lá de casa, então eu sempre pensei que assim, não, tenho aqui uma veia um bocado de entrepreneur. E depois tinha sempre imensas cassetes dos meus programas com os meus primos do Alentejo, eram música Alentejo, e claro que tínhamos que cantar o Peço ao Gato Chiu, que é a música típica dos ídolos, e sei lá, tinha imensos sketches de comédia e pensei, não, vou realmente, mas é preciso dar aquele foco e fé e vamos. Portanto, não sei se vai correr bem, mas pronto. Estou bem mentalmente, não estou a dizer assim. Repara, tu estás a arriscar e eu acho que é isto que nós às vezes temos menos preparação do que aquela que devemos, que é, já está a correr bem independentemente do resultado, porque o processo já está a valer a pena. E a sociedade parece que nos diz, é tal coisa, estuda para teres aquele emprego das 9 às 6 e seguires aquela carreira. Tens a parentalidade por cima, então aí, pronto, já vais roçar em sanidade mental. Sim. Vais ser comediante e lá está, o que é que a tua filha vai dizer na escola? A minha mãe é comediante. Ainda hoje ia no carro a pensar nisso, quando me perguntarem para preencher o que é que eu vou escrever. Não é? Portanto, não sei. Marketeer e comediante. Pois, não sei. Lá está, aquela segurança. Mas eu acho que há profissões que já nos colocam nesse lugar de incerteza, mesmo que sejam convencionais. Sei lá, tipo, para nós que somos adultos, engenheiro, uma profissão relativamente self-explanatory, não é? Tipo, é engenheiro. Não sabemos bem o que é que ele faz, mas é engenheiro. Uma criança, eu lembro-me de ver isto, dizer que o pai é engenheiro é uma coisa super obtusa. Tipo, mas o que é isso? Claro. E o miúdo claramente não sabe explicar o que é que o pai faz. Não é? Nós não percebemos como adultos muitas vezes, quanto mais a criança. E por isso há esse lugar de facto, nós, desde que somos miúdos, e é muito curiosa essa pergunta, eu nunca tinha pensado nela, de porquê é que nós temos que meter a profissão dos nossos pais? Porquê é que isso é relevante? Aliás, é óbvio que é relevante, mas eu acho que eles não estão a fazer a pergunta pela relevância da questão, estão a fazer por outro motivo qualquer. Não é? Acho que é uma informação super útil para poder ser utilizada para potenciar. Para potenciar, não para rotular. Exato. Mas há, de facto, esta preocupação, desde que nós somos, sei lá, adolescentes. Eu lembro-me que eu comecei a ter estes pensamentos existencialistas para aí aos 13, em que começou a ficar muito presente esta pergunta que se tornou-se muito intensa durante muitos anos, de qual é o meu lugar no mundo, não é? O que é que eu vou fazer quando for grande, não é? Esta história então do propósito tira-me do sério. Qual é o meu propósito, não é? Tipo,
que eu acho que é uma pergunta idiota, entre aspas, na forma como ela surge, não a pergunta em si, porque acho que nós podemos ter muitos ao longo da vida, não é? Agora estás a descobrir se calhar outro. Não é necessariamente ser comediante, é talvez ser mãe. Mas temos esta necessidade de nos encaixarmos em alguma coisa. E talvez nós muitas vezes depois pensemos que nós não somos suficientes, voltando ao teu livro, não é? Nós de repente sermos confrontados com uma força que é uma força quase bélica, emocionalmente falando, de tipo, eu não posso fazer isto, não é? E é congelante. Porquê é que isto acontece, Filipa? Lá está a tal questão da rigidez das categorias e da perfeição. Porque a verdade é que nós todos somos impostores em várias áreas. Eu agora, se subir para cima de um palco a tentar fazer stand-up, eu vou ser uma enorme impostora. Não é a minha área, não é a minha força, não é algo que eu pratique. Se eu digo não sou capaz, não é esse o tema. Posso vir a ser capaz, mas há um caminho. E além do mais, eu também tenho que pensar nas minhas características pessoais. Não vale tudo para eu provar ao mundo que sou capaz. Portanto, como é que esta missão ou este papel se cruza depois com as minhas forças e com os meus talentos? Portanto, a questão às vezes é, eu posso ter, eu concordo contigo, acho que a pergunta, o que é que te vai fazer feliz? O que é o teu propósito? Gosto mais do conceito do Ikigai, no sentido em que vamos conjugar aqui várias peças, não é? Vamos conjugar talentos e forças, vamos conjugar competências, vamos conjugar também valores e princípios de vida, perfil de personalidade, com experiências, com competências aprendidas e vamos perceber o que é que aquilo pode dar. Prazer, claro, claramente. Tem que haver aqui algo que seja uma energia a cada momento da nossa vida e isto é dinâmico. Mas a verdade é que realmente há muitas estas tabletas do stop, tu não fazes parte em qualquer área e qualquer profissão. Portanto, lá está, eu venho para a saúde e, portanto, em saúde e sobretudo psicologia clínica eu não sou impostora, porque sou mulher e é dominante o género feminino no mundo da psicologia clínica, porque lá está, já tenho credenciais e experiência e tudo isso, mas de repente basta-me ter feito uma derivação de abrir uma empresa e já sou impostora, porque eu não tenho um MBA, porque eu não venho de gestão. Portanto, aí já sou olhada facilmente e eu própria, para mim, já me olho como, ui, estás a dar um pé fora de terra, porque é que estás-te a meter aí? Por isso é que lá está, novamente, nós quando somos estimulados a esta flexibilidade de vai caminhando com sentido de responsabilidade, mas também curiosidade. E, portanto, e por que não? Porquê é que eu não posso me tornar uma boa gestora? E porquê é que eu não posso tornar uma boa líder? E porquê é que eu tenho que ficar só dentro do consultório, tendo tirado esta especialidade? E porquê é que eu não posso estar num órgão de comunicação social? Portanto, lá está, as pessoas muitas vezes mas tens que escolher. Aliás, a questão da maternidade, eu quando engravidei do meu primeiro filho, o Vicente, portanto ele nasceu em 2018 e eu tinha em 2017 aberto este embrião daquilo que é hoje a transformar e claramente várias pessoas, algumas que gostam de mim, disseram-me, pronto, então olha, durante um ano já brincaste a isto do empreender, mas agora vais ter um bebê. Sim. E o que é que isso significa? E a partir dali estás sempre a falhar, não é? Porque o facto de ter começado a dar consultas novamente com ele com 2 meses, para algumas pessoas era uau, que mulher, para outras é meu Deus, que negligente. Portanto, eu acho que esta questão da comparação e da rigidez das categorias é uma semente muito fértil para nós nos sentirmos impostores. E, portanto, vale a pena se calhar também trazermos algum sentido de humor de, bem, impostor eu vou ser sempre para algumas pessoas em algumas categorias. Sobretudo eu não me quero sentir uma fraude e não quero abraçar esse sentimento de fraude. Agora, se queres que te diga em algumas coisas hoje em dia, eu até já brinco e já digo, achas-me impostora aí? Isso é um elogio. Ainda bem que me achas impostora. Portanto... É uma perspectiva. Eu acho que quando nós, e sei lá, ter estado na apresentação do teu livro ajudou-me esta semana, porque eu esta semana estive a implementar um check-in com a equipa de uma reflexão anual. E eu nunca tinha feito uma reflexão anual. Eu nunca tinha estado do lado de quem estava a fazer uma reflexão anual com alguém que me geria e enquanto manager eu nunca estive na posição de ter que ter alguém a fazer uma reflexão anual. Já fiz outros tipos de reflexões, mas anual nunca tinha feito. E então, foi a forma como eu decidi encarar foi exatamente dizendo isso. Olha, nunca fiz isto. Não sei como é que isto se faz.
o objetivo aqui é só tipo, falarmos sobre como é que as coisas estão a correr e tipo, garantir que o próximo ano é um ano bom para ti e para a empresa, tipo, pá, e no fundo podemos agora discutir qual é que é a melhor maneira de termos esta conversa, mas tipo, I don't know what I'm doing, tipo, eu nunca fiz isto na vida. E efetivamente a resposta que tu tens quando tu assumes essa vulnerabilidade, por norma, é de acolhimento, não é? E eu sei que a vulnerabilidade para ti é um tema que tu também trazes muitas vezes, Mónica, talvez porque precisas de ser acolhida também, neste sentimento de estar a fazer uma coisa nova, diferente? Sim, eu acho que o que eu tento passar sempre, porque tendo o exemplo do meu marido em casa, por exemplo, o meu marido só avança para fazer uma coisa se ele souber que vai ficar perfeito. Então ele nunca faz, ele desenha super bem. E eu uma vez comprei imensos quadros lá para casa, ele fez um bocadinho e quem acabou por pintar fui eu. Pronto, experienciar aquilo é para me divertir. E ele bloqueou porque não está tão bem. Eu assim, Alexandre, para mim, que não desenho, isso está ótimo. Para que comparar-nos com outras pessoas? E claro que nem o melhor comediante vai ser o melhor, porque para ele vai sempre haver alguém melhor que ele. Portanto, não podemos deixar de fazer coisas porque não somos os melhores. Eu acho que temos que simplesmente fazer porque nos dá prazer. E nesse aspecto eu acho que sou muito mais de ir, mesmo esta questão de ter um negócio de louça, claramente uma área que eu não domino. Mas porque não fazer isso? E até mesmo a comédia, eu agora estou numa fase em que estou a testar texto novo. No outro dia fui atuar na Parede, eram 190 pessoas, estavam bons comediantes e eu quero testar coisas novas porque preciso de fazer um solo. 5 minutos antes de entrar em palco, o que é que começa a acontecer? Eu começo a pensar, não, eu vou fazer o texto que eu já sei, que resultou no meu solo anterior, estão aqui comediantes, eu não posso falhar, eu não posso ser péssima à frente deles, porque depois as pessoas do meio vão dizer que horror, ela é horrível, e eu fiquei ali, não, eu vou fazer o texto que eu já sei. Mas pensei, não, foca-te, se falhares em frente deles está tudo bem, porque eu tenho que me focar que eu quero fazer um solo. E a verdade é que testei texto novo, correu super bem, então fiquei ali com 20 minutos novos e pensei, ok, não fiz uma figura péssima, mas no outro dia já fiz uma figura péssima, mas tem que ser, não podemos ter medo de falhar. Eu acho que estou ok com essa vulnerabilidade, apesar de, lá está, às vezes a minutinhos eu penso, não, eu vou voltar para aquilo que eu sei que vai correr bem, mas temos que nos mandar mais vezes. Como é que lidas quando a coisa corre muito mal? Epá, uma vez correu tão mal que eu nem esperei pelo fim, e quando os comediantes sobem ao palco todo, eu já estava em casa. Eu fui logo para dentro do carro e fui tipo, que horror, isto foi muito mal. Custa-me, mas a verdade é que continuo. Mas descreve-nos como é que é estar em cima do palco, olhar para uma plateia, tu vês os olhos das pessoas ou as luzes não te deixam ver? Vejo, há alturas que não dá, mas sim, normalmente quando eu vou testar é cafés ou assim, não salas tão grandes, portanto ainda consigo ver a cara das pessoas. Eu acho que as pessoas talvez não saibam como é que é o processo de teste de um comediante. Podes só clarificar? Ou seja, eu passo alguns, por exemplo, agora estou aqui, se calhar lembro de alguma coisa, vou apontando, chego a casa, pego no texto e começo a escrever coisas novas. E depois há, por exemplo, o Comedy Club, que os comediantes vão lá e fazem alguns testes, ou seja, trazem o texto novo, veem se resulta, se não resulta. Há alguns comediantes que dizem, olha, ok, não resultou, estou aqui a testar isto, e admitem mesmo isso em palco. Eu amei do espetáculo na Parede e disse, olhem, eu preciso fazer um só, portanto estou aqui a testar, às vezes até é bom tal dizer, sim, sou impostora, isto pode não correr tão bem. Posso sempre ir buscar o texto antigo para salvar um bocado a performance, mas ao início, quando eu estava a começar, eu não tinha nada de novo para me salvar. E já cheguei a ter performances, aliás, a primeira em Mãe Martins, que eu supostamente estava em casa, mas aquilo parecia, o público parecia, sei lá, parecia a claque do Preço Certo. Era tipo, parecia as senhoras que tinham-se enganado, em vez de ir para o Preço Certo, foram para ali. E eu assim, que é isto? Então eu estava a atuar e elas estavam assim no Facebook, assim. E eu assim, meu Deus, isto está horrível.
Pá, e eu fiz uma coisa que ainda hoje é um comediante brasileiro, que é o Cláudio, que às vezes vem cá passar temporadas. Ele às vezes diz: bem, eu ainda hoje conto aos meus amigos brasileiros o que tu disseste, eu achei hilariante. Eu acabei assim: bem, e é com este silêncio constrangedor que eu acabo a minha atuação. Obrigada. E o próximo comediante, Cláudio Torres Gonzaga. Muitas vezes os comediantes, pelo ego, o que é que eles fazem? Estão ali a bater no ceguinho até entrar a piada. Às tantas eu digo: pá, não está a correr bem, vai-te embora. E eu assumi, olha, com este silêncio constrangedor, porque eu estava assim: estas senhoras não está a dar. Eu às tantas até dizia 760, está a rodar, para ver se puxava para elas. E aquilo foi tão constrangedor, foi sem dúvida das piores, mas assumi, tive que assumir. Às vezes mais vale, e pronto. E depois, como é que é lidar com a emoção que fica? Epá, é complicado, eu fico ali, agora estes comediantes vão achar que eu sou horrível e tudo mais, mas é sempre por causa dos outros comediantes. Porque é um meio não muito... é por causa da plateia. Não, eu penso sempre, é engraçado. Ok, agora estou com aquela coisa de não pode ser mau porque depois não vou ver o meu solo. Mas penso muito no meio da comédia. Porquê? Porque ser mulher no mundo da comédia já é muito difícil. Se formos ver os cartazes de festivais ou de verão, ou que às vezes há palcos de comédia, ou às vezes, sei lá, qualquer cartaz que vejam de comédia que tenham lá muitos comediantes, normalmente tem uma mulher, agora põe uma mulher por dia. Por exemplo, vão ao Comedy Club, há sempre só uma, é a representante do dia. Eu nunca me cruzo com elas normalmente. Agora já vai havendo mais, mas há uma pressão em seres mulher, e eu percebi isso também no meu solo de comédia, que houve homens que foram acompanhar as mulheres e depois mandaram mensagem a dizer: olha, eu fui de arrasto, porque eu pergunto quem vai de arrasto, e pensei que não ia gostar, mas adorei, porque há aquela coisa da mulher na comédia. Acham que eu o quê? Vou falar só de quê? De bebés, de dores menstruais, sei lá, não sei. Acham que por ser uma mulher na comédia que isto vai ser uma coisa... Não, é um humor perfeitamente normal, e eu acho que falta representatividade. Ainda somos muito... Há uma label e pronto. E depois eu sinto que no mundo da comédia preciso de... Epá, não posso fazer má figura, porque às vezes é um bocadinho fechado. E pronto, lá está. Isto na verdade é uma acho coisa que é a pressão surge, que eu também ponho. Isto surge muito cedo, não é? Ou seja, volta outra vez ao contexto. Numa família, faço a pergunta, Filipe, tu talvez consigas responder. Numa família ou num contexto onde nós sejamos desde logo postos em contacto com aquilo que significa sermos vulneráveis, com a ideia de que vamos falhar, de que não vamos fazer tudo bem à primeira, que está ok em tentar e não ter sucesso. Será que isto depois é um sentimento que pode ser mais facilmente vencido à medida que nós vamos sendo confrontados com este desafio ao longo da vida? Ou é inevitável, tipo, independentemente do treino, entre aspas, tu possas ser quando és... Porque eu estou a pensar nos miúdos na escola. Sabes? Estou a pensar nos miúdos que... Estou a pensar na miúda que diz que o pai e a mãe são varredores de rua. E o que é que aquele professor vai fazer por ela? Eu acho que nós, enquanto pais e a família, tem aqui um poder de achar, lá está, influências. E é isso que eu procuro, no fundo, é fertilizar da melhor forma possível. Se eu pensar assim num campo, penso os meus 2 filhos e penso: ok, eu estou a tentar fertilizar da melhor forma possível o campo. Agora, não tenho sequer a ideia ilusória de que a sociedade, a comunidade, os estímulos que eles vão receber na escola, nas redes sociais, as experiências que eles vão ter, que eu nem sei quais é que são, não os vão de alguma forma também co-influenciar. Portanto, isso necessariamente. E aqui a questão é que nós somos seres sociais que precisamos de nos sentir aceites. E é aqui que esta questão da comparação e da rivalidade depois inflama-nos esta nossa insegurança. Porque se nós vivêssemos mais nesta ideia da cooperação em todos os meios, e mesmo lá está, no meio da comédia, se houvesse mais esta cooperação de, olha, há vários caminhos, porque acho que aqui, para além de seres mulher, depois é a questão de não vieste de base de artes, e portanto já percebi que há também certos preconceitos dentro do mundo da comédia. Sim. Tens que fazer um certo caminho para seres respeitado. Porque se não testas texto, depois não és tão respeitado. Quem é que tu achas que és? Já aqui para uma grande sala e não testaste texto. Portanto, lá está, novamente, parece que há um caminho em cada área, em cada dimensão. E eu também, quando comecei a ir à televisão, a minha principal preocupação, curiosamente, era com os meus pares. Lá está, o que é que os psicólogos vão dizer sobre mim? Ou seja, será que eu estou a honrar a classe?
será que eu não estou a representar bem a classe? Depois, lá está, tive que ampliar a mentalidade, porque se calhar, novamente, para alguns deles eu não estou a representar bem a classe a partir do momento em que falo português de Portugal e não psicologês, porque estou num programa de televisão, não estou num congresso. E para eles, eu não estou a honrar bem a classe e se calhar para mim estou naquele contexto. Mas tem a ver com isto, que é a partir do momento em que nós aprendemos que os quadros de mérito, não é? É aquela inteligência clássica, és bom a decorar, és bom a escrever. Algumas escolas começam agora a ter quadros de mérito complementares, de quem foram os alunos que tiveram ações de empatia e cooperação naquele mês que se destacaram, quem são os alunos que têm mais jeito a dança, a teatro, pronto, a várias outras competências que não aquelas mais ortodoxas de português, matemáticas, estudo meio, biologia. E isso é bom, trazer essa representatividade, que há muitas maneiras de tu destacares. Mas nós temos esta questão ao final do dia, que é nós precisamos nos sentir aceitos e reconhecidos e validados. E se aquilo que tu me dizes que eu preciso para ser reconhecida e validada é eu ser muito boa, é eu fazer check num conjunto de lista que tu me vais apresentar, mais cedo ou mais tarde, em qualquer momento eu vou ter essa vulnerabilidade e vou resvalar para essa tendência de tentar encaixar-me, porque eu preciso efetivamente dessa aceitação. E, portanto, nós vamos aqui alternando e por isso, sim, a influência familiar é muito importante e para além de tudo isto, ou seja, cada vez mais, por exemplo, darmos este acesso aos nossos filhos de experiências variadas, de mais mundo, de apoio psicológico preventivo, tal como eles vão ao dentista, também podem ir ao psicólogo no tempo certo, mas podem. 6 em 6 meses, não é? 6 meses. Sabe, quando o meu primeiro filho nasceu, eu tive algumas sessões de consultadoria parental, portanto, com colegas de áreas diferentes, para dificuldades diferentes, e isso para mim acrescentou-me imenso valor. E Tu recorreste aos teus colegas para te darem inputs sobre como lidar com colegas situações? não de equipa, mas colegas de profissão, exatamente, sim. No papel de mãe, ajuda-me a perceber como é que posso me posicionar sobre aquilo, porque naquele momento eu não vou ser a especialista lá de casa, portanto eu sou pessoa, sou mãe, e portanto e mesmo este último ano, para o meu filho mais velho, estamos a ter esse apoio psicológico também, e as pessoas dizem, mas ele se calhar não precisa assim tanto. Não, a questão é que ele não precisa assim tanto, a ideia é exatamente a prevenção. E, portanto nós Que idade novamente, tem ele? está com 6 anos, nós continuamos a ter uma visão em saúde remediativa. Portanto, para mim, quando tu vês um traço de ansiedade a crescer, vais esperar o quê? Que haja uma crise de pânico? Não, agora é o momento certo para tu começares a trabalhar. Portanto, não é quando a criança tem um ataque, podes ir quando ela tem um ataque de pânico, mas não precisas de esperar que isso aconteça. Portanto, nós aqui continuamos a ter que quebrar esta perspectiva muito remediativa e a não ter esta vergonha, porque isso é outra camada, que é, então o teu filho está no psicólogo, o que é que tu estás a fazer de errado? Eu não estou a fazer nada de errado. Quer dizer, estou todos os dias a fazer qualquer coisa de errado e qualquer coisa de certo, porque, novamente, eu só quero ser uma mãe suficientemente boa e quero ser uma pessoa suficientemente boa, e durante muito tempo entrei naquele clichê dos psicólogos também, de luta pela tua melhor versão. Bora! Tinha isso no meu site, inclusivamente. Não sei se ainda não está para lá esquecido. E houve um momento em que comecei a trazer imenso sentido crítico para aquela afirmação. Melhor versão. Mas o que é que eu tenho que ser sempre a minha melhor versão? Eu não posso ser só uma versão em evolução. E se eu não quiser ser a minha melhor versão? E se eu quiser ser uma versão fixe de mim, neste momento, mas não ser a melhor? Não, é que esta cena do estar bem depois coloca uma pressão muito grande em estarmos bem, não é? Às vezes dá mesmo vontade, aconteceu uma semana passada, de mandar vir 2 baldes de Ben & Jerry's e só enterrar as costas no sofá e ter pena de nós próprios, estás a ver? E está tudo bem. E está tudo bem, e é mesmo bom, não é? Fazes 15 minutos disso? Yeah. Why not? Sim. E, sei lá, estou a pensar muito nos professores, não é? Coitados, que muitas vezes são expostos a ambientes de altíssima pressão e com uma expectativa de entrega de resultados que provavelmente é desumana, não é? Porque estavas a falar de ti como mãe, ou estavas a falar dos pais, mas no fundo estavas a falar de ti como mãe, não é? E de como nós efetivamente colocamos uma pressão enorme na educação, quando a educação é a coisa menos previsível em termos de resultado final, não é que existe, porque é super fácil agarrar nos exemplos de sucesso, super fácil, mas a história está feita de gente que não é conhecida
e que leva vidas perfeitamente normais e que também elas fazem parte das estatísticas, não é? De como é que a sua educação e como é que a sua vida correu. E nós essas nunca sabemos, mas essas são as que verdadeiramente importam, que são as vidas de toda a gente, do dia a dia. E acho que é difícil, lá está, encontrar qual é que é o equilíbrio certo do contributo e do afastamento quase, para que o crescimento, o desenvolvimento possa ser tido tanto numa perspectiva de quem é educado como numa perspectiva de quem educa. Eu não sou pai, falo sobre isto algumas vezes aqui no podcast, mas questiono muito qual é que é a linha que separa, não é? Esse contributo que nós devemos dar aos outros versus deixar espaço para que eles possam descobrir, não é? E nestes temas, não é, de saber o que vou ser, qual é o futuro, não é? Será que estou a fazer bem ou não estou a fazer bem? Será que devia ou não devia abrir uma empresa? Será que devia ou não é? Isto é, mais uma vez, nós próprios a lidarmos com o desafio de onde é que nós encaixamos. Sim, tu queres ensinar a pescar, não queres pescar pelas pessoas. Mas tu nunca pescaste um robalão de 5 kg. Não é? Como é que tu vais ensinar alguém que ela conseguirá eventualmente fazer o que tu nunca sequer conseguiste? Se calhar com essa vulnerabilidade que tu dizias há pouco. Mas que também é um pau de dois bicos, não é? Porque se tu te vulnerabilizas com alguém que não está, sei lá, pensar num bully. Sou um miúdo, 12 anos, e em casa aprendo. Vulnerabilidade é ótimo. Tenho um primo que anda numa escola Waldorf. Estás a ver? E o meu primo canta músicas e faz danças com os professores e conta com as folhas e abraça os amigos e diz: não, o João Mário, que é o teu bully, diz-lhe que ele não precisa te magoar, que tu és uma pessoa sensível. O que é que o João Mário vai fazer? O João Mário vai lhe dar 2 bufetadas. E como é que nós lidamos com isso? A questão aqui é, antes da tua vulnerabilização vem a tua inteligência emocional. Tu só te vulnerabilizaste à tua equipa porque sentiste que era inteligente fazê-lo, que irias ganhar, sentiste segurança também para o fazer. Portanto, nós temos que ir aqui por uma hierarquia. Nós para já temos aqui o nosso sistema de alerta, que à partida, se nós estivermos sintonizados connosco, e podemos ensinar e devemos ensinar aos miúdos, não é? A perceber quais é que são as respostas de medo, de ataque, de fuga, de congelamento, onde é que eu sinto este nó no estômago, esta tensão muscular, o que é que isto significa, não é? Estou num recreio e de repente vem um colega e dá-me um encontrão e está tudo bem, eu sigo o jogo, e vem outro e dá-me um encontrão e eu congelo. Isto está-me a dar uma informação diferente, de perigosidade diferente. Portanto, se eu ensinar uma criança logo, de muito tenra idade, com 4, 5, 6, 7, 8 anos, a ler o seu próprio corpo, ela já se vai tornar mais adaptativa. Para depois trazer estas outras camadas de inteligência emocional que também me dizem que eu preciso de ler onde é que eu estou. E, portanto, a Mónica não vai fazer humor em todos os sítios da mesma maneira, como eu também não vou exatamente falar da mesma maneira com todas as pessoas. Portanto, há contextos em que eu vou me ajustar e adaptar. Portanto, aqui tu precisas primeiro dessa capacitação para depois perceberes o que é seres vulnerável e como e quando. E sim, não é uma ferramenta óbvia, nem de uso assim super universal, mas é um caminho. Mas se calhar não tenho que abraçar o João Mário, mas se calhar posso olhar para o João Mário e dizer: olha, pá, a tua vida não deve andar a correr nada bem. Sabes? Não deve correr nada bem. Depois posso ir chamar a professora e auxiliar, mas se calhar isto que eu te disse, mesmo a me levantar do chão depois de me teres batido, se calhar é uma semente. Se calhar é uma semente. E eu levantar-me e pedir ajuda e fazer as caixas que tenho que fazer, mas pensar, não há nada errado comigo. O que há é que claramente há alguém que bate, não está bem. Não é que seja mau, mas não está bem. E em alguns momentos pode mesmo estar doente. Claro que eu tenho que me defender. Mas esta pessoa, mais do que dizer, tu és isto e aquilo, pá, tu não deves estar mesmo bem na tua vida. Pá, pede ajuda, sabes? Sim, o problema é que muitas vezes do outro lado está uma criança também que não sabe nada. Claro. Por isso é que nós precisamos modelar e por isso é que aquilo que está a acontecer nas escolas é só um espelho do que está a acontecer, aliás, nas redes sociais, na sociedade em geral. Portanto. Tu adaptas as piadas que tu fazes? Ou seja, isto que a Filipa disse do contexto, piada certa no contexto certo, isso existe? Ou vale tudo? Sim, não, adapto. Por exemplo, quando eu fui atuar à parede,
olhei para o público, era só betos, então comecei com um set diferente de como poderem sobreviver a um assalto, ou seja, dicas minhas para. Agora, fui atuar à Graça, olhei para o público assim, estes aqui não parecem muito betos, então eu estava a dizer coisas do síndrome de pobre, coisas que acontecem comigo, eles não estavam a rir muito, eu até disse, pois, porque para vocês isto é o dia-a-dia, não tem graça nenhuma, então acabo por ter que adaptar, ou quando faço stand-up em empresas, como é óbvio, tem que se mudar os temas, portanto... Mas nunca mudas quem és. Não. A personalidade nunca modela, nunca amoldas. Não, enquanto comediante é aquela personalidade, mas claro que tenho várias vertentes. Por exemplo, as pessoas dizem muito, és tão caladinha, estão à espera. Se é as senhoras do café dizem, tão caladinha, vi-te na internet, és tão expansiva. E eu assim, então, mas querem que eu venha aqui e pedir uma torrada como aqui a dançar? Então parece que às vezes não. Eu tenho personalidades diferentes. Com a família do meu marido eu também sou muito mais calada e eu acho assim, eu às vezes penso, eles devem pensar que eu sou bipolar, mas depende, quando estamos com amigos somos de uma forma, no trabalho somos de outra e é normal que a gente ajuste a nossa personalidade. Claro. E é algo que todos fazemos e fazemos constantemente, eu acho. E o nosso tempo agora também começa a chegar-se ao fim e temos que nos adaptar a ele. Mas está aí a tocar, ia tocar para sair, mas pelos vistos hoje não tocou para sair. Não, Tiago, eu hoje quero o gong da China. Agora meteste a pata na poça, está ali o Tiago, não sabe onde é que está de enviar, mas eu quero ouvir o gong da China agora, Tiago. Mas foi uma falha com piada. Sim. Eu acho que isto foi uma provocação. O Tiago está ali. Olha, aqui é mais zen. Por acaso podíamos adotar o zen em vez de estarmos na sala de aula. Podemos estar tipo num mosteiro budista. Estás a ver? Acabou-se a aula. Há bocado estavas a falar no mindfulness, acho que foi super apropriado. Nós temos aqui um teste para saber se vocês passaram ou não passaram nesta disciplina. Já fico ansiosa. Já sabemos quem é que vai chumbar. Pois. Não é boa aluna, já sabemos quem é que é. Eu era sempre ao 10, mas pronto. Por acaso, também era. Tinha um explicador de matemática. Pá, eu acabei o liceu com 18 a matemática. Tu dizes, uau, grande nota. Pois. Em 2 anos, a minha nota mais alta foi um 9.5. Não, 10.5. Anulei matemática e fui ter este explicador, que era o professor Quintas. Na altura em que se estava a deixar de fumar dentro dos espaços. Ele era o gajo que ia para a sala de aula com cachimbo e fumava à janela. Recusava-se. Que ele podia. E o Quintas era um tipo extraordinário. Já faleceu, coitado. Coitados de nós que ainda cá andamos e eu também tinha boas notas, mas isso era antes de ter 2 filhos com privação de sono. Pois, vamos já baixar a fasquia. Mas o Quintas dizia sempre, Rodrigo, acima de 10 é lucro. Pá, e aquilo muda tudo. É esta cena da pressão, estás a ver? De repente, mais de 10 é lucro. Perfeito, então não há pressão nenhuma. Olha, e aí tiveste 18. Tive 18. Pois. E isso foi por exame. Os 3 anos de liceu iam ficar marcados com aquela nota. Alta pressão. Mas tens um tipo que te acompanha durante 2 anos que só te está a dar essa força de que está tudo bem. Acima de 10, sabes? Já foi. Diverte, faz a cena. Mas bom, vamos então ao teste. Começamos pela Mónica. O que é que te faz sorrir? Pão com Nutella. Para não dizer minha filha, que acho que é clichê. Pão com Nutella faz-te sorrir mais que a tua filha? Faz-me sorrir bastante. E quando estava grávida era pão com esparguete, que foi o meu desejo. Pão com esparguete? Terrível. Mas sem molho? Só pão com esparguete. E eu até falo disso no meu stand-up, que é desejo de pobre. É porque quando eu perguntava às betas da plateia era um peixinho grelhado, não, eu era pão com esparguete, tristeza. E maçãs. Mas sim, o que me faz sorrir. Queres que eu vá dizer? Não, já eu não está. sei a minha filha, que eu acho que é óbvio. Não, eu gosto de pão com Nutella e pão com esparguete. Sim. Filipe, o que é que te faz sorrir a ti? Sim, também para não ser clichê, eu diria, olha, nasceres e pôres do sol e bons abraços. São coisas que me fazem sorrir. Filipa, se tivesses de ter, as perguntas são iguais para as duas, vamos comparar as notas assim no final, dá tempo claro. eu pensar. Se tivesses de ter um emprego mundano que não requeresse formação superior, um emprego mais tradicional, qual escolherias ter? Organizadora de eventos ou decoradora, claramente, por aí. Sim. Eu já sei essa. Gostava de trabalhar numa papelaria.
Eu adoro. Sempre que vou tipo, às snacks, os livros, eu fico sempre lá com a bolsa assim, eu adorava. Tipo aqui nas canetas, o cheirinho dos sim, livros. as canetas. Adorava trabalhar numa papelaria. No futuro, quiçá, quando eu for velhota, ter uma papelaria. Olha, já sabes o que é que Mas podes não é fazer para irem lá ao depois de seres Euromilhões, que eles estão influencer. sempre a ir lá, agora só lá vão para isso. Uma papelaria que as pessoas fossem lá realmente para comprar coisas da Uma papelaria papelaria. gourmet, quase. Sim, eu gostava. Fixe. Qual foi o vosso professor ou professora favorita e porquê? Ui. Eu acho que foi o meu professor de História, porque Como é que ele se chamava? Luís, qualquer coisa, já não me lembro. Porque ele vai ver isto. Pois é. Não sei se ele depois. Mas o professor Luís, ele vinha sempre com o Jornal do Dia e comparava sempre a nossa matéria de aula de História à realidade. E em como a história se repete, e isto são ciclos, a mesma questão da política, os movimentos sociais. Então isto foi no 10º ano, do 10º ao 12º, com colegas de turma bastante complicados, mas ele conseguia sempre trazer um bocado de validade e do porquê que aqui estamos, não estamos a estudar só porque sim. Ou seja, eu acho que o facto dele juntar ao que se passa agora, acabas por ter, aplicava de forma prática, e eu acho que isso fez toda a diferença, incentivar-nos a comprar um jornal e a perceber isso. Olha, eu diria, não me perguntes o nome, mas diria a minha professora de português de 5º e 6º ano, porque foi uma professora que percebeu que eu gostava de escrever e que incentivou imenso isso, e então convidava-me a partilhar com ela os textos e dava imensas notas e sugestões, sempre de um lugar de construção. E que até hoje em dia, a primeira vez que eu escrevi um livro, me mandou uma mensagem: eu sempre soube que tu ias escrever um livro. E a verdade é que quando eu pego naqueles poemas de prosa, claramente já são sobre temas que hoje em dia falo. Portanto, coisas também muito existencialistas, portanto, pronto. Qual é que foi a maior lição que aprenderam na escola? Lição que aprendemos na escola. Boa questão. Isto eu vou para casa chorar, que está muito nostálgico. Porquê? Foi mal? Não, é deep, realmente, porque a escola, se formos a ver, nós passámos a nossa vida toda na escola. A minha filha começou o berçário esta semana. Portanto, é sentir que ela está agora a entrar e pensar que passámos tanto tempo, e eu não me lembro de metade das matérias, e qual é que foi, no fundo, a maior lição. Pois, para mim, eu acho que provavelmente tem a ver com isso, que não tem a ver com matérias. Acho que a grande lição, assim, muito intuitivamente, acho que tem a ver com conseguimos sempre mais em conjunto. Acho que foi o que eu aprendi mais na escola. A questão da entreajuda, da cooperação, vai ser sempre melhor se fizeres em grupo e em conjunto, e ao contrário de te fechares. Acho que sim. Eu acho que a grande lição, ou talvez que eu me revejo agora enquanto comediante, é a questão de sou péssima a decorar e serei sempre, e está tudo bem, não sou menos porque não consegui decorar a matéria. Acho que a grande lição aqui é que eu sou capaz, apesar das minhas notas se calhar não terem sido as melhores, mas fui passando, e que está tudo bem na mesma, e que somos seres válidos na mesma, apesar de não estar no quadro de mérito ou o que quer que seja. Acho que é isso. O que é que gostavam de ter aprendido na escola que não aprenderam? Claramente, para mim é claramente a questão do erro. Gostava de ter aprendido a falhar com entusiasmo e sem culpa, sem vergonha. Adorava. Não vale copiar, Mónica. Tal e qual. Inteligência emocional. Olha, o que é que achas? Inteligência emocional. Mas eu acho que esta questão do erro, a minha sogra é professora e ela diz-me que os miúdos não sabem lidar com a falha. Estão muito mal preparados para falhar e cada vez mais. Portanto, acho que isso seria importante e lembrei-me disso mesmo. Sim, eu concordo. Acho que é de facto um superpoder, não é? Nós termos à vontade para dizer correu mesmo mal. Next, não é? Tipo, não se perder tempo
Pois 10 é lucro, é isso que temos que Exatamente, mais do que 10 é lucro. Mais do que 10 E é menos do lucro. que 10 é prejuízo, mas também está tudo bem. É o win some e lose some, não é? Se calhar, Sim. é mesmo isso. Muito bem, última pergunta. Se tivessem a oportunidade de mudar uma coisa na escola secundária de Mem Martins, não, estou brincando, na escola em Portugal, o que é que mudariam? Eu acho que para mim era a questão da avaliação. Eu gostei muito mais de estudar quando estive de Erasmus em Inglaterra, porque eram essays abertos, ou seja, eu lia os livros e meio que estudava sobre uma problemática, então punha-me a pensar e a aplicar a matéria. Eu não tinha que decorar definições. E em Inglaterra eu tive excelentes notas, por exemplo, portanto, e em Portugal não, porque era literalmente decorar e debitar. E eu era péssima. Tinhas que pensar. Ainda hoje, escrevo os guiões e temos que fazer imensos cortes, porque eu leio a frase, quando vou falar já me esqueci. Portanto, acho que era bom explorar um bocado o pensamento crítico e não tanto o que é que aconteceu ou qual foi a data em que aconteceu não sei o quê. Acho que isso... Há um bocadinho mais de trabalho depois a avaliar. Pois é isso. Sim, Verdade. sim, eu acho que este processo de avaliação claramente devia ser uma coisa repensada, mas acho que também outra mudança podia ser abrir as escolas mais à comunidade. Lá está, muitas vezes nós temos a falta de tempo que eu percebo que as pessoas dizem, olha, não tenho tempo para falar com as famílias e, portanto, quando as famílias são chamadas é sempre porque há um problema, não é porque há algo de bom a acontecer, e acho que podíamos levar mais a comunidade para dentro da escola, até para trazer este sentido prático de porque é que eu vou ler sobre como é que se faz um pão, ou ler como é que se pinta um quadro, se eu posso trazer alguém da comunidade para cá para nos mostrar uma maneira, não é a maneira, mas é uma maneira de pintar um quadro ou de fazer pão. E até mesmo pensando na questão dos produtos locais, com as forças locais, acho que tudo isto podia se reforçar muito mais. Muito giro. Acho que são duas ótimas sugestões e duas ótimas notas. Vamos abrir uma escola, não é? É isso, para. Exatamente. Se quiserem eu posso ajudar. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Não sei se há Obrigada. alguém que queira fazer alguma pergunta. Se não, agradecer. Parece a escola, ficam todos a olhar fica para tudo com baixo medo. assim. Também como vocês tiveram tão boa performance neste teste, ninguém está toda a gente intimidada. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigada.